Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui, PTK e Pipoca chegando na área, sejam todos muito bem-vindos. O assunto de hoje é Não Abra, filme que estreia aí nos cinemas daqui do Brasil no próximo dia 2 de novembro. E eu já assisti e vou trazer aqui para vocês os meus comentários sobre esse terror. Primeiro, pedindo aqui o like. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, bora aumentar nossa comunidade. Também ative as notificações para nunca perder os vídeos, eles saem aqui o tempo todo e você vai querer ficar ligado. Vou rodar a vinheta e a gente volta para falar de Não Abra. Eu acho que realmente esse filme ele ganha em alguns aspectos, mas eu acho que ele também perde em outros. Digo isso porque existe uma ideia aqui diferente do que a gente já viu assim em alguns filmes, porque eles trazem aqui uma mitologia, uma coisa cultural que vem da Índia. Então eu acho que funciona assim, porque a gente tem duas meninas que são, né, indianas ali, que estudam na mesma escola, elas eram amigas, estão afastadas no momento. Uma delas anda ali com um potinho para lá e para cá, não parece nada bem, e a gente vai aos poucos descobrindo aí, como a gente já viu até pelos trailers, que é alguma ameaça sobrenatural ali, uma espécie de demônio que está aterrorizando aquela menina e etc. ali. Então existe realmente uma situação ali que é interessante porque é uma mitologia, é uma questão ali, um demônio que a gente não comumente vê, é um embate um pouco diferente porque traz um pouco dessa cultura indiana. Eu acho interessante porque dá um frescor, dá uma diferenciada no que a gente vê comumente. Ele perde para mim em alguns aspectos porque eu acho que a estrutura narrativa ela não é muito diferente dos filmes de terror que a gente vê sempre. Então isso é muito complicado para mim, assim, porque eu acho que a gente já podendo pegar uma história que não é muito comum ver, principalmente em Hollywood, a gente poderia, né, tentar pensar numa estrutura narrativa diferente para poder transformar esse filme numa coisa realmente nova, que fosse o máximo, mais inédita possível ali. Eu acho que não é bem por aí assim. O que eu acho legal assim é que eles transformam isso mais numa questão paranoica. Eles ficam muito mais nessa discussão, nessa busca por informação, nessa ideia de realmente o que está acontecendo, o que está rolando ali. Então existe toda uma estrutura ali também em relação a essa descoberta que eu acho interessante de certa forma. E aí eles acabam não indo muito para essa questão do jump scare, eles não dão sustos gratuitos, eles não fazem aquela coisa do silêncio para te dar um pulo de repente, às vezes é só um gato que está dentro da lata do lixo ou coisas assim. Eles realmente tentam construir uma paranoia, eles tentam construir uma atmosfera, eles tentam construir realmente uma ameaça ali que fica muito interna assim. Existe, como eu falei, essa ruptura da amizade, existe uma questão de elas, né, serem meninas imigrantes, a personagem principal, ela tem muito essa coisa de tentar se encaixar, de não ficar sendo olhada sempre como a diferente e tudo mais. A gente sabe como funciona o preconceito e tudo mais, a gente já viu isso em muitas narrativas, em vários gêneros possíveis, em mídias diferentes, então existe toda essa questão ali. Então eu acho que também existe uma ideia bem interessante de fazer uma alegoria nesse enfrentamento ali. É legal assim porque as buscas por soluções vão sempre sendo encontradas ali. Elas são soluções que vão ser encontradas na cultura, na origem, nas relações humanas. E eu acho isso interessante porque é uma forma também boa de se ver para criar todo esse contexto ali e fazer também, de certa forma, essas alegorias. Só que também, como eu falei, não é uma coisa que a gente nunca tinha visto. Então também existe ali uma questão muito próxima do que a gente comumente vê. Então entra também nessa história que eu estou dizendo para vocês, que dessa estrutura narrativa que é simples. É uma estrutura narrativa simples, mas, como eu falei, eles tentam fazer escolhas aqui um pouco diferentes, sem sustos gratuitos, sem todas essas questões que a gente comumente vê em filmes de terror, que às vezes a gente até está esperando. Eles realmente tentam construir uma paranoia, eles tentam realmente construir ali uma situação realmente claustrofóbica até. E isso para mim é interessante. Eu acho a solução também final bem legal assim. Não é uma coisa que a gente comumente vê. Não é inédita, mas não é uma coisa que a gente comumente vê. E eu realmente não estava esperando que fosse o que aconteceria ali até certo ponto. Quando estava mais próximo de acontecer, eu já imaginei que aconteceria. Mas por boa parte do filme eu não imaginei que a solução fosse ser essa. Eu achei de certa forma também interessante, porque eu acho que funciona para conjectura ali. E inclusive deixa uma ponta solta ali, uma abertura para uma possível sequência que eu acho até que seria válida se rolasse.
mas eu acho realmente ali que, já que eles tinham essas ideias e escolhas um pouco diferentes e tudo mais, e buscaram referências numa cultura que a gente não normalmente vê em Hollywood, eu acho que eles poderiam ter buscado uma estrutura narrativa mais diferente. Eu acho que ele realmente funciona. Eu não sou muito desse de ficar muito apavorado com filmes de terror e tudo mais. Ele não me assusta tanto assim, mas eu acho que ele tem esse potencial, porque tem umas questões ali de relações, de paranoia, umas questões ali de absorção, né, como eu falei, de entrar realmente na cabeça, de deixar as coisas realmente desequilibradas dentro da pessoa, que eu acho que podem realmente assustar, principalmente se você se colocar no lugar do personagem ali. Mas eu não acho um filme apavorante, aterrorizante a esse ponto, não. Porque pra mim, pelo menos, ele não vai muito fora da casinha, a não ser de as escolhas narrativas, algumas das escolhas narrativas ali, tentarem ser um pouco diferentes para não cair muito no comum, porque já tinha coisas comuns o suficiente. Mas eu acho que, assim, pensando no geral de filmes de terror que a gente geralmente tem ano a ano, eu acho que até alguma mudança aqui e ali que esse filme apresenta já é válido o suficiente, porque aí não é também 100% comum. Eu acho que já é suficientemente válido, digamos assim, para ele já, né, se sobressair um pouco em relação aos outros filmes que a gente teve em 2023. Vídeo de hoje, então, terminando por aqui. Espero realmente que vocês tenham curtido. Deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.